Graças a Deus, amado irmão. Venha comigo que ainda é tempo de refletir na palavra de Deus. Olha só o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler o versículo 17 para nós entender e refletir algo da parte de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está, querido irmão, uma revelação tremenda da parte de Deus. Uma revelação onde nós podemos entender algo sublime referente quando Jesus diz: Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, muitos estudiosos, muitos ministrantes, palestrantes, eles, na narração deles, eles dizem que a igreja do Senhor foi estabelecida, edificada sobre Pedro. Isso no ministério apostólico romano, eles falam que Pedro, inclusive, era um dos primeiros papas que edificou a igreja católica, a igreja apostólica romana. Mas a palavra do Senhor fala aqui que Pedro, tu és Bar-Jonas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala Pedro, sobre esta pedra, Jesus está se referindo a ele mesmo. Se fosse para ser para Pedro, ele dizia sobre essa pedra. Mas observe que ele fala sobre esta pedra que está estabelecida em mim. Jesus ele começa a dizer para Pedro que sobre seu comentário, sobre esta sua confissão, Pedro, eu vou edificar a igreja, porque você reconheceu que eu sou o Cristo, que eu sou o próprio Filho de Deus. Para você entender bem, você começa a ler o primeiro versículo do capítulo 16, que Jesus ele reúne os discípulos para interrogá-lo e pergunta: o que diz o Filho dos homens ser o Filho do homem, que sou eu? O que dizem lá fora ser eu? Uns falam que o Senhor Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas que iria de vir. E de repente Jesus disse: tu, Pedro, Senhor, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí está a charada, amado irmão. Sob a confissão de Pedro, sob essa tua afirmação, Pedro, eu edificarei a igreja estabelecida por vocês. Através de vocês eu lhe darei poder para a igreja, lhe darei autoridade, e vocês vão fazer maravilhas. Lembra em Atos capítulo número 2, a primeira pregação do Pentecoste de Pedro? E veio a promessa, e veio o poder de Deus sobre várias religiões que havia debaixo do céu, de todas as religiões, mas foi sobre essa turma que Jesus aqui prometeu que veio a autoridade, a santificação da igreja. Para você entender melhor, irmão, mas eu queria mais uma confirmação sobre isso, mas será que até aqui eu aprendi errado? A Bíblia vai falar, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz assim, que Paulo pega os coríntios dizendo: Jesus é a pedra espiritual. Aqui Pedro diz: Jesus é a pedra espiritual. O apóstolo Paulo já falava isso para a igreja de Coríntios. Então fica essa revelação da palavra do Senhor para a tua vida, meu irmão. Fica essa revelação para que você possa ter Jesus como a sua pedra, seu alicerce dos dia a dia, a sua fortaleza. Fica essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.